Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou o Avelino Kiala, mais uma vez, e estou aqui acompanhado do Jonathan Timóteo. Como é que é, Jô? Tudo em dia? Tudo em dia, estamos de volta a casa, né? Saímos ali do ambiente mais... Da Fitfeira, o ambiente mais agitado. Estamos aqui, mas foi animado. É bom estar de volta. Yeah. Hoje vamos falar sobre um tema interessante que por acaso costuma nos render alguns views interessantes, mas que infelizmente falamos pouco, mas pronto, vocês vão gostar. Mas antes de lá ir, deixa-me dar aqui um abraço ao pessoal da Talkplay. Para quem não conhece, é um aplicativo de streaming de músicas 100% angolano, está disponível na App Store como na Play Store, então baixem, testem e digam o que vocês acharam. Um abraço também ao pessoal da Fila 1, que é uma plataforma de fidelização angolana. Podem aceder ao fila1.ao para estarem mais por dentro do assunto. E um abraço aos meus mais novos amigos, ao pessoal da Mais Que Pão, que vocês ainda não viram, mas eu já experimentei todos os produtos que eles têm. Que em breve eles vão passar a nos servir aqui uns lanches deliciosos e fixes. Mas o pessoal da Mais Que Pão, um abraço aí. Podem procurar no Instagram também, vão encontrar lá. E encomendem, eu recomendo. Sigam-nos nas redes sociais. Onde é que podem nos encontrar nas redes sociais? Instagram, Facebook, Twitter, agora X, X, né? X. O X, é só procurarem por podcast Pro Desporto. TikTok, podem encontrar também no Spotify. E acedam a um site que está um pouquinho desatualizado, mas tem algumas notícias boas ali, prodesporto.com. E é isso, acho que não... É isso. Então vamos ao que interessa. Hoje nós temos aqui um convidado que é uma referência no fisiculturismo angolano. É um dos principais nomes atualmente. Ele já foi, isso aqui eu vou ter que ler mesmo, já foi campeão nacional angolano de Classic Physique, foi campeão do mundo da WNBF Pro, também na categoria Men's Physique. E recentemente foi nomeado Athlete Representative da World Natural Bodybuilding Federation. Adão Martins, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Boa noite a todos. É uma honra, é um prazer estar aqui. Já acompanho vocês, né? Assisto os vossos episódios. Fiquei entusiasmado no episódio anterior, ou 2 episódios, quando vocês anunciaram a parceria com a Mais Que Pão. E na programação dos atletas de fisiculturismo, principalmente quando já estão a se aproximar da fase das competições, nós aí, dependendo do plano, tu às vezes tens dias de refeições livres. Eu me programei para o... Mais que pão. Eu me programei para hoje, eu disse, não, hoje eu vou comer. Mas estamos aqui. Água também faz bem. Mas olha, o pessoal da Mais Que Pão... Próximo eu volto, mas vocês não têm exclusividade, né? Não temos exclusividade. Como diz o João, nós somos vendidos. Então, assim, eu não vou... Estamos abertos. Eu não vou falar para os meus amigos da Sanges, do Las Tortilhas, e todos os outros que têm restaurantes. Eu não vou falar para vocês que vocês podem entrar em contato e colocar aqui os vossos produtos, porque até é uma plataforma que entrega muito mais do que aquilo que vocês conseguem entregar a partir das vossas páginas, mas não é assunto de agora. Eu queria aqui agradecer, né, e dizer que, se não estou em erro, é o primeiro podcast nacional que eu participo. Okay. Já fui convidado a participar de algumas lives, isso pela Cães Fisiculturismo. Então é uma honra poder estar aqui hoje com vocês e poder falar para os nossos irmãos e pelo mundo afora, né? Boa. Perfeito. E nós, esse episódio já está marcado há muito tempo. Sim, também é verdade. Para quem está se perguntando, mas por que só agora? Está marcado há muito tempo, só que depois fomos... As agendas também... Não, o homem viaja muito. Tem garantir o combustível no carro. Vocês já veem, quando não tem combustível nas ruas, o trânsito é pior. É assim mesmo. Nós gostamos sempre de começar do
do básico, né, do princípio. Queria saber, Adão, quando é que descobriste o fisiculturismo e em que momento é que tu percebeste que podias competir ao mais alto nível? Ok. Eu falo baixo, mas eu não sei se eu comecei a falar tarde, depois tenho que perguntar na minha mãe. Tipo, quando começo a falar, falo, vocês vão mesmo ter que me dizer. Sem marca. Ok. O fisiculturismo, como praticante, eu comecei a fazer há 19 anos atrás, basicamente quando eu fui viver para o Brasil. Mas já tinha referências em casa. Na altura, o pessoal não chamava fisiculturismo, era a época dos bigs, né? Então, os meus irmãos mais velhos sempre treinaram. Em casa, os meus irmãos mais velhos todos treinavam judo. Eu comecei no karaté, na escola, tinha capoeira também, mas eu fazia porque o meu pai queria que eu fizesse e todo mundo em casa tinha que fazer alguma coisa. Mas quando chegasse a parte das graduações e tudo mais, eu acabava por deixar. A minha paixão sempre foi futebol. E eu queria ser jogador de futebol. Eu dizia, pá, talento não tenho, mas tenho a vontade. Meu pai dizia, não, tu vais ser o que tu quiseres, só termina os estudos. Só que eu não sabia que o tempo não para, né? Então eu ia... A velha armadilha. Não, termina os estudos, depois está tranquilo. E eu sempre fui aquele que gostava de impulsionar o desporto no meio dos amigos. Epá, vamos jogar ali, vamos alugar o campo, vamos fazer. Pronto, o tempo foi passando. Quando eu fui viver na Inglaterra, o primeiro ginásio que eu me inscrevi foi o Gold's Gym, mas a minha vibe na altura era muito voltada para o futebol. Então eu fazia treinos muito funcionais. Era mais para explosão, era agilidade e tal. E o que eu fazia era mais calistenia do que outra coisa. A parte dos pesos não tinha. Então ainda existiam aqueles tabus que quando tu ainda és mais novo não deves levantar pesos, porque senão e tal. E pronto, quando tu és mais novo tu queres ter six-pack, queres ter o peito riscado, não é? Com volume e tal. E também como estava lá a estudar não era muito. Depois eu, em Cuba, não fazia tanto, porque em Cuba na faculdade tinha aulas e depois era mais o futebol ou o basquete. Mas depois, quando cheguei no Brasil, no Brasil fisiculturismo é outra coisa. Na verdade, vamos falar musculação. Musculação no Brasil é o bom dia, né? Começa e tal. A cidade que eu fui viver é uma cidade do interior de São Paulo e não tinha muita coisa para fazer. É uma cidade muito quente. Então, eu detesto o calor. Eu mesmo que estiver a fazer um sol forte, eu vou estar de mangas compridas. Eu não gosto da sensação do sol a me queimar. E a solução que eu tinha era treinar de madrugada, nas primeiras horas. O dono do ginásio, né, da academia, o Júnior, ele morava, imagina, a academia aqui no Talatona, ele morava no Morro Bento. Então ele tinha que sair do Morro Bento para vir para o Talatona, abrir, depois voltar para o Morro Bento para buscar os filhos, levar para a escola e depois voltar para a academia. E na altura tinha um senhor que começava um pouquinho próximo do horário que abria, só que morava ainda mais distante do que eu. Depois eu brinquei com ele, disse, não queres me dar uma chave? Assim eu abro, eu já consigo vir treinar e tal. Disse, pá, tá bom, então olha, quando abrires, o alarme é ali, entras por essa porta, quando forem X horas, podes abrir a porta para todo mundo entrar. E foi assim. Comecei a treinar na altura na cidade, na casa onde eu morava, que chama-se a Chácara, onde moravam os outros alunos do mesmo processo seletivo que eu fui, éramos todos bolseiros. Tinha alguns que gostavam, mas o pessoal também não gostava muito do horário que eu ia. Então quando eu conheci os primeiros brasileiros dentro do ginásio, eu queria treinar com eles. Eu acho que foi das melhores coisas que eu aprendi. Eles disseram, queres treinar connosco? Eu posso? E eles não. Mas na altura eu não entendi aquele não, estás a ver? Na altura qual era a mensagem que eles me queriam passar? Se tu realmente queres treinar, vem para treinar contigo e por ti. Se encontrares alguém aqui, ótimo. Mas não sai de casa a pensar que vais treinar com alguém, porque senão depois tu crias esse hábito e já não muda mais. Então foi aí que eu ganhei o hábito de estar sozinho ou acompanhado, vou treinar. Então aprendi a treinar cedo e sozinho ou não também treinar. E aí foi, né? Mas era aquela musculação
base, mas era sempre a questão do futebol, porque até mesmo onde nós morávamos, nós tínhamos um campo de futebol. Então, se não fosse eu a chamar uma equipa para jogar contra, era um ou outro a chamar, ou eram as equipas que entravam em contato connosco, não tínhamos que pagar, o campo estava em casa. Tal. Então, era a época da faculdade, ficava tudo mais tranquilo. O fisiculturismo é uma coisa que eu apreciava, mas confesso que apreciava aquela questão, olha, quem é o Mr. Olímpia? Não era uma coisa que eu vou dizer, eu sempre fui apaixonado e acompanhava e tal. Não, eu ia assistindo assim por cima, mas eu só sabia do fisiculturismo convencional. Então, as referências que eu sempre tive olhando para o fisiculturismo era Ronnie Coleman, Arnold, assim, aquilo, Kay Green, aquilo que todo mundo olhava. O básico, E eu nem sequer olhava para Men's Physique, nem Classic Physique. Para mim era tudo igual. Mas era uma coisa que eu olhava assim esporadicamente. E à medida que o tempo foi passando, pronto, fui olhando um pouquinho mais e tal. Quando já de regresso, pronto, aí fui aumentando também a questão da prática, né? Ok, agora vou treinar mais, agora já dou um pouco mais ênfase, mas nunca na ótica de fisiculturismo como tal, era mesmo musculação. Depois chegou aquela fase que todo mundo queria estar com um corpo mais entroncado e tal, ok. Quando depois eu volto para Angola para começar a trabalhar, eu tenho um colega, o Nuno Costa, e ele dizia, tu não assistes a maromba do Brasil? Pô, tu vives no Brasil, não assistes a maromba e tal. E ele falava sempre, eu não assisto. E ele, não, tens que assistir, olha, assiste esse. E aí fui assistindo. E eu, ok, fui assistindo. E também já tinha alguns outros influenciadores que eu assistia, mas não na ótica de ser um fisiculturista, mas mais na ótica de nutrição, hábitos saudáveis. Aí já o Júlio Balestrinho, Renato Cariani e tal. Leo Stronda, na altura também tinha o Scarpelli, hoje as pessoas não falam muito, mas o Scarpelli era o doidão, né? Que tipo chegava e começava a falar e todo mundo punha-se a rir. E comecei a olhar para o fisiculturismo de forma diferente. Surgiu um tempo, depois surgiu não, eu passei a olhar mais para o Ulisses e o Simon Panda. E depois cheguei a saber que eles eram atletas naturais. Depois acabei por conhecer o Michael O'Horn, que também é atleta natural e tal. Ok, fui surgindo, ok, atletas naturais, com esse físico, é possível. Depois surge um outro colega meu, o Giovanni. Ele mostrou-me a fotografia de três rapazes e disse, já viste, olha, tem um shape fixe e tal, o que é que achas? E eu, porreiro. E acho que ele também não sabia que eles eram moçambicanos. E eu olhei, depois eu comecei a ver, isso ainda era a altura do Facebook, era mais o Facebook que estava em alta. Eu olhei, e depois eu vi, são moçambicanos, mas se calhar vivem na África do Sul, aquela coisa assim. Então, pela qualidade das fotos, eu olhava e tal. Era o Kazé, que ele agora é o promotor dos campeonatos lá. Ele esteve aqui também, né? Esteve aqui no Muscle Contest. Estava o Miguel e estava o Bruno Saraiva. Tipo, olhei, pô, são africanos, são moçambicanos, estão aqui perto, conseguiram ficar assim, pô, também consigo, mas naquela, né, tipo, ia intensificando. Mas eu sempre, na vibe de treino funcional, fui fazendo as minhas certificações, né? Sou especialista em fitness funcional e tinha tudo isso. E aprendendo também, fazendo a parte da musculação, mas nunca na ótica de ser um bodybuilder. E ficava aquela, tipo, ok, um dia eu vou fazer. O tempo foi passando, surgiram aí várias situações, mas depois teve o período do Covid. Eu cheguei em Luanda, fui para offshore no mesmo dia e em 24 horas depois o espaço aéreo fechou. Porque eu vim do Brasil via Portugal. Depois foi aquele voo que disseram, olha, esse vai ser o último voo e não sei o quê. No voo do problema. No voo do problema. Não, eu saí... Paciente zero. Não. Eu saí de manhã, o paciente zero acho que foi no voo da noite. Qualquer coisa assim. Depois foi quando anunciaram, olha, vão fechar. E eu já estava offshore e eu fiquei no grupo que ficou offshore mais tempo. Porque depois que as coisas foram fechando aqui e tal, o
pessoal de lá não descia, porque a situação aqui estava meio que indecisa, o pessoal não sabia o que fazer. E nós lá estávamos tranquilos. E depois o pessoal aqui, olha, não podemos ir para aí, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Mas lá também, pô, aqui no nosso paraíso está tudo bem, está tudo bem. Nós lá depois, mais para frente, aí passaram-se meses mesmo. Eu subi em janeiro, fevereiro, eu desci para aí maio, junho. Mas chega uma altura que o teu cérebro zera tudo, só de saberes que a família está bem e que tu também estando aqui não ias fazer muito mais. Coisa, né? Ok, tem a questão da presença física, que claro não tem comparação, mas pá, estás ali, consegues dar o suporte e tal. Então, nós como colaboradores da Sonangol somos a minoria, temos os prestadores. Então nós chegamos à conclusão que tipo, ok, vamos priorizar os prestadores. Depois que nós conseguimos fazer a troca da maior parte dos prestadores, nós vamos fazer essa troca. Ok, teve alguns que saíram antes, por N situações, porque depois o Covid acabou por chegar, ou seja, as pessoas tinham que mandar comida para lá, tinha que se mandar equipamentos e tal, então foram surgindo N situações. Mas pronto, graças a Deus, não me lembro de alguma fatalidade durante esse período. Depois que eu saio do offshore, venho para onshore, foi quando eu iniciei o programa IMFIT no parking lot, né? Que eu não conseguia ficar fechado em casa. Então eu fui atrás do que era necessário para poder organizar uma atividade como aquela. Então foi quando criámos as condições para poder ter uma ambulância, para poder fazer o despiste do pessoal, tirar aí as questões vitais e tal. E fazíamos o treino ao ar livre e ia mantendo aquela dinâmica, aquela interação com o pessoal. Foi muito bom, levou 1 ano e pouco, até depois as coisas começarem a abrir, mas depois que a noite abriu, o pessoal já não queria mais treinar de manhã cedo. Então, nesse período do Covid, depois surgiram algumas situações que me fizeram repensar. Algumas situações que fizeram pensar e disse, acho que eu preciso pensar um pouquinho mais em mim. Preciso continuar a pensar nos outros, mas se calhar preciso pensar mais em mim e se calhar eu preciso antecipar alguns projetos que eu tinha lá para frente. Aí eu já tinha mais conhecimento sobre o mundo do fisiculturismo e já tinha decidido para mim e para aquilo que era a minha carreira que eu queria fazer o fisiculturismo natural. Escrevi para várias federações, existem várias federações, e tive o feedback de quase todas. Sobre a WNBF, eu tive o convite de várias, mas a WNBF Portugal convidou-me também para poder representar, deixou as portas abertas. Isso, na altura, a presidente era a Hilda. Né? Então, conversei com ela e disse, não, tranquilo, como Angola não tem a federação, então tu podes representar, até porque tenho laços, os meus pais hoje vivem em Portugal, na altura meu pai já vivia, tenho os meus irmãos, alguns também, sobrinhos, então o normal ou o comum dos angolanos irem para Portugal é muito mais fácil do que irem para qualquer outro lugar. Então disse, ok, tá bom. Aí decidi começar a fazer a preparação. Disse, ok, vou fazer, vou ver como é que vai ser. E comecei a minha primeira competição em 2022. Foi assim que começou a jornada no fisiculturismo. Depois veio o resto. Ok. Interessante é que citaste várias vezes aqui ser atleta natural. Se pudesse explicar aqui para o pessoal, na prática, o que é ser um atleta natural? Existem vários conceitos, se calhar as pessoas podem interpretar de diferentes formas. E como os podcasts dão muito problema. Né? Não, pronto, eu gosto sempre de dizer, esta é a minha visão. Não é verdade absoluta, as pessoas podem concordar ou discordar. Então, eu até nem gosto muito de utilizar a expressão atleta natural ou federação. Pronto, eu prefiro não utilizar a expressão federação natural, apesar do nome da federação ser natural. Eu chamo federação testada. Federação testada. E quando não é testada, às vezes as pessoas dizem que burlou. Eu digo, não é bem assim. As regras do jogo estão ali. Se não está na regra, vale tudo. Né? Então, o ser atleta natural é não fazer uso de esteroides anabolizantes. Né?
Então, a WNBF, no caso, como eu disse, existem outras federações. A WNBF tem uma lista que está em consonância com a WADA. Então, existem várias substâncias. Não são todas as substâncias que precisam de 10 anos. Existem substâncias que levam mais, existem substâncias que levam menos tempo. Existem substâncias que podem fazer com que o atleta seja banido da federação para a vida. Então, há casos e casos, né? Por exemplo, tem a lista, tu vais lá, até mesmo quando tu vais tomar um suplemento novo, é bom tu veres a composição, porque às vezes pode ter em pequenas quantidades. E então, quando tu mudas, principalmente quando estás em fase de preparação e tu mudas ou adicionas um suplemento novo, é importante tu guardares o lote, porque nós sabemos que quase todos os suplementos, quase todos os medicamentos, até mesmo na comida, têm as quantidades de muita coisa e depois tem as outras quantidades que ficam englobadas. Sim. Então ter um lote disso é importante, porque caso tu vás fazer uma renúncia, tu tens o lote que tu consegues mostrar, olha, aconteceu isso. Isso acontece no ciclismo, no futebol, acontece com todo mundo, né? Então o atleta de fisiculturismo natural, pela WNBF, é o atleta que não vai fazer o uso de diuréticos de farmácia. Existem diuréticos naturais, como os chás e tudo. Ele não vai fazer o uso de testosterona, não vai fazer o uso de trembolona, substâncias do género. Aí as pessoas perguntam, pode usar suplemento tipo creatina, whey? Sim, pode usar. Porque isto são coisas que nós temos na comida, então nós utilizamos como suplemento, é mesmo para suprir, né? Então existem atletas que competem no fisiculturismo natural que não fazem uso de nenhum tipo de suplemento. Então, eles não são mais naturais que os outros, simplesmente não usam porque é a estratégia que eles... Opção deles mesmo. É opção. Porque dependendo de como for a tua alimentação, tu podes, e como tu estiveres também, tu podes não usar ou usar menos do que os outros. Não? Diz uma coisa, já agora estamos a falar de natural, o que é que te fez seguir por esse caminho? Estamos a falar... Porque opções, assim, né? Quando se fala de fisiculturismo, a primeira coisa que te vem em mente são estes nomes que falamos há pouco tempo, o Arnold, Ronnie, Coleman e etc. Mas foste por um caminho, vou dizer, pouco convencional, assim, posso dizer. O que é que te fez escolher o natural? Longevidade. Por quê? Porque antes de entrar para o fisiculturismo, eu já fazia musculação. Eu já interagi, tipo, no Brasil é muito difícil tu entrares para uma academia e não encontrares alguém que não use. E nem todo mundo que usa, por exemplo, eu posso dizer que a maior parte das pessoas que eu conheço que usam, não usam porque são atletas, usam por estética. Então tu tens o relato de todas essas pessoas. Durante as minhas formações todas, para personal trainer, para instrutor, fitness e tal, tu também vais tendo esses relatórios. Seja no Brasil, nos Estados Unidos, e não era aquilo que eu queria para mim. E quando eu penso assim, eu trabalho cá em Angola, passo muito tempo fora e tudo mais, e nós sabemos como é que está a nossa medicina. Nós temos vamos dizer, hospitais e tudo mais com equipamentos muito avançados e tal, mas existem coisas, não é que os médicos aqui não saibam ou não estudaram, mas é que uma coisa, porque muitas das vezes os médicos acabam por se focar naquilo que acontece naquela realidade. Então o uso dessas substâncias no Brasil faz com que os médicos estejam muito focados nisso, então existem clínicas específicas para isso. A realidade cá em Angola não é a mesma. Então paro para pensar assim, e outra vez eu digo, essa é a minha ideologia. Se eu tiver que fazer isso, eu vou estar a lutar contra mim mesmo e contra um sistema que não me é favorável. E estas coisas, querendo ou não, elas acabam por se tornar parte da tua vida. Tu fazes ciclos, tu vais terminar e depois vais ter que voltar a fazer. Por exemplo, o meu tipo de trabalho, se eu tivesse que levar essas substâncias, por exemplo, vamos supor que eu esteja a fazer um ciclo. O ciclo não vai esperar que a minha rotação não só termine para eu continuar a fazer. Então se eu tiver que embarcar com isso, eu já estou a embarcar com algo proibido. Não é lícito. Não, mas podes conseguir a documentação médica para dizer que é por efeito. Mas é muita volta e não vale a pena. E no final das contas as pessoas vão saber. Mas é o que eu digo, a questão do uso, ela é muito pessoal, porque as pessoas sabem porque é que usam. E eu, como disse, existem muito mais pessoas a usar por questões estéticas do que competitivas. Porque se nós formos olhar hoje,
o universo de atletas de fisiculturismo é muito pequeno quando nós comparamos a outras modalidades e quando nós comparamos ao pessoal que usa para fins estéticos. Existem pessoas que usam para fins estéticos que nem sabem o que é que estão a usar. Então, eu optei por pensar mesmo em longevidade, questão de qualidade de vida, o que não quer dizer que se eu não usando vá viver mais tempo. A vida a Deus pertence, né? E também é engraçado que todas as referências que eu tinha do fisiculturismo e todas as que eu tive a oportunidade de conhecer, já tive a oportunidade de conhecer o Arnold, falei pessoalmente e me disse, não usa. Ronnie Coleman, não usa. Júlio Balestrin, Renato Cariani, Leo Stronda, vamos dizer o pessoal o pessoal da mais alta mídia brasileira, atletas, todos dizem não usa. Então, pronto, eu também não tenho o sonho, ou eu quero ser o Mr. Olympia. Porque seria algo que se eu quisesse fazer de forma natural, se calhar eu precisava ter 1/3 da minha idade para estar a trabalhar para ver se um dia conseguia chegar lá, e depois ainda tem a questão da genética que tem um peso muito grande em cima disso. Então é tu saberes onde tu estás e onde tu queres chegar e como tu queres chegar. E ver se vale a pena, né? Porque às vezes as pessoas colocam um peso muito grande no uso dessas substâncias e dizem, não, se eu usar também. Então é só nós vermos quantos campeões Mr. Olympia nós temos no mundo. Existem uns que ganharam 5, 4, 8 vezes. Mas os outros todos andaram também a tomar. Não? Então não significa que tomar não é a garantia de que vais ganhar. A mesma coisa que tu vai chegar, eu digo sempre, eu converso muito com os atletas, né? Eu digo, chegar no Mr. Olympia é uma coisa, qualificar-se para o Mr. Olympia é uma coisa. Com estratégia, se tu fores um atleta bom, tu consegues qualificar para chegar lá. Mas ganhar já é um outro nível. Aí já é outro assunto. E se nós formos olhar para os atletas campeões do Mr. Olympia lá atrás e olharmos para os campeões de agora, as pessoas são cada vez mais bizarras. Né? Então talvez as situações que foram acontecendo agora nos últimos anos vão fazer com que algumas coisas sejam mais reguladas, mas só que acredito que também não vai mudar muita coisa, porque isso já acontece há algum tempo e não é só no fisiculturismo. Infelizmente o fisiculturismo acaba por ser visado, porque no fisiculturismo as pessoas olham para o físico das pessoas, então olham para aquele físico musculoso e tal. Porque se nós olharmos assim, ninguém faz confusão se morrer um atleta de strongman. Ninguém faz confusão se morrer um atleta de powerlift, ninguém faz confusão se morrer um atleta de atletismo, ciclismo, por essas questões. Olha, morreu e tal, suspeita-se que seja isso, mas o barulho não é tão grande. Mas quando é no fisiculturismo, parece que mexeram no Orçamento Geral do Estado. Então, é triste, porque é uma desinformação que nós acabamos por passar para a população. Hoje, sem ser esse Fitfeira passado, eu estava no balneário, eu estava a ouvir conversas assim de alguns lutadores de jiu-jitsu, as coisas que eles estavam a tomar, e uns a tomar, eu olhava e disse, tem atleta do fisiculturismo que não toma isso, vocês estão a tomar isso para ir lutar. Então, tem muitas pessoas, pronto, elas acreditam naquilo que querem acreditar, outros se calhar só estão a fazer porque disseram para fazer. É como dizem agora, esse corpo não está sozinho. Daí que depois surge a questão de que as pessoas hoje não querem trabalhar muito, elas acreditam piamente que aquelas substâncias lhes vão mudar, e depois eles dizem, não, mas como é que eu tomo isso? Eu não fico assim e tu estás assim. Então, é complicado. É aquela coisa quando nós olhamos para os nossos atletas de qualquer modalidade, quando vão para fora, e depois olhamos para os outros e os nossos parecem nós vemos isso no basquete, no futebol, e não é de hoje. Desde sempre. Nós olhamos e nós podemos perguntar para o que é que falta. Então são coisas que faltam de base. Mas alguma vez já te sentiste tentado em usar?
Não posso, não vou estar aqui a ser hipócrita se disser que nunca me foi oferecido. Se eu quiser, acho que todo mundo sabe como e onde conseguir, mas nunca tive vontade. Assim como, por exemplo, cigarro, outras coisas para fumar, outras drogas, bem, elas estão aí, eu acho que vai atrás quem quer, né? Mas nunca foi algo assim que eu pensei em fazer, ou isso, não. Porque, digo, assim como as redes sociais, o fisiculturismo hoje, muito por quem não está dentro, ele está a ser vendido como um sonho. Tipo, as pessoas acham que, ok, eu vou entrar para o fisiculturismo, eu vou conseguir o meu procardio, eu vou mudar a minha vida e tal. E não é assim. Não é assim no fisiculturismo, não é assim no futebol, não é assim no handball, no basquetebol. Ser um atleta profissional não te dá direito a ter salário. Tu só vais ter salário se tu tiveres, por exemplo, um jogador de futebol. Nós aqui, quando éramos pequenos, nós ouvíamos muito, não me respeita, eu sou federado. E tipo, ser federado para nós era uau! Ser federado é ter o teu nome inscrito numa federação. Então para estar sem clube. Né? Então, o atleta de fisiculturismo, quando atinge o nível profissional, é isso aí. Ele está inscrito sobre uma federação, associação ou o que for, e ele tem o título profissional, que vai lhe permitir competir maioritariamente, depois que tu és profissional, tu competes em campeonatos que já têm prémio monetário. Hoje existem campeonatos amadores, já com prémio monetário. Muitas das vezes não são federações, mas são promotores de eventos e dizem, eu vou promover o meu evento e eu vou colocar aqui o que eu quiser. Mas normalmente o atleta, para estar apto a competir, por exemplo, para poderes competir um Mr. Olímpia, para poder ganhar dinheiro, tu tens que ser um atleta profissional para poder competir por aquilo. Mas é aquilo, tu competes para ganhar, tu não tens, não, eu agora sou atleta profissional e por causa disso tu vais ganhar um salário da federação, então tu não ganhas. Então o que tu fazes no palco vai definir o teu caminho, ou melhor, o que tu fazes no palco tu vais usar para definir o teu caminho fora dos palcos. E é aí onde tu vais conseguir fazer as tuas parcerias, as tuas associações, e sim conseguir fazer dinheiro. Porque no palco tu vais fazer o dinheiro daquele show, mas às vezes a tua preparação, o dinheiro que tu vais gastar para poder lá chegar, muitas das vezes quando tu estás num nível alto, tu não estás sozinho, né? Tu tens uma equipa. Então os gastos muitas das vezes não vão justificar o prémio que tu vais ganhar. Então aquela falsa ideia de que eu quero ser atleta, eu quero ser pró, é uma coisa que as pessoas têm que desfazer, mas isso acontece muito porque eu acho que não é só no fisiculturismo, são em todas as outras modalidades, e eu vou falar o caso assim de Angola, tendo em conta as pessoas que muitas das vezes vêm falar comigo nas redes sociais. O Brasil também é muito diferente. Falta-nos referências, falta-nos orientação e falta-nos instrução. Porque hoje as redes sociais elas te entregam aquilo que tu buscas. Se tu estiveres a buscar muita história de sucesso, ele vai te entregar muita história de sucesso, mas muitas das vezes são cortes de um podcast se calhar que teve 3 horas, mas ele não vai falar toda aquela parte, né? Então as pessoas olham, não. Às vezes parece que estamos à procura de algo para validar uma ideia que já temos. Né? Isso, por exemplo, tu olhas hoje, perguntas, eu acho que a maior parte das pessoas que fala português, quando tu falas de fisiculturismo, vai dizer eu quero ser um Ramon. Ok, o Ramon é um em quantos no Brasil. Mas o Ramon trabalha muito fora dos palcos. Mas as pessoas olham o Ramon só em cima dos palcos. Não veem o que ele faz fora dos palcos. Então ele tem os seus negócios, tem os seus investimentos e tudo. Né? E ele fez por merecer. Ele cresceu. E não vão ser todos os atletas que vão ser muito bons, que vão poder chegar no nível ou no patamar do Ramon. O próprio Sibam. Okay. Ele trabalha muito fora do palco. Rico. Mas quantos atletas existem naquela condição? Não são muitos. Não são muitos. Então, as pessoas quando olham, elas olham no topo. É bom para te motivares. É aquilo que se diz, é bom tu seres ambicioso, mas a ganância pode te cegar e complicar a situação. Então é bom tu mirares e dizeres, olha, um dia eu quero ser como aquilo, mas existe todo um processo. Existe todo um processo. E nesse processo existem as escolhas que tu tens de fazer
e tu percebes que o caminho que tens de trilhar, assim como nós sabemos, tu podes ser um excelente jogador cá em Angola, mas se tu quiseres chegar na Liga dos Campeões, não vais ter como estando cá em Angola. Então, não, eu posso ser considerado o melhor jogador de futebol jogando cá em Angola. Então tu tens que olhar as nuances todas. Treinar num ginásio top de linha faz diferença. E eu costumo sempre perguntar às pessoas, treinar no centro de treinamento das equipas cá em África, ou cá em Angola, vamos colocar esse caso assim, e treinar num centro de treinamento do Real Madrid ou do Barcelona, tem diferença? Então, as respostas estão aí. As pessoas só não querem. Faz diferença. Não são só os equipamentos, são as metodologias e tal. Então, o fisiculturismo não é muito diferente disso aí. Yeah. Não, é aproveitar que estavas a falar de referências e o Afrino, aqui na introdução, disse que és uma das referências atualmente. E um dos motivos é, obviamente, que chegaste ao topo de um dos eventos mundiais. E era para partilhares um pouco como é que foi a emoção do momento, como é que foi esta sensação de ter atingido o topo, né, para partilhares um pouquinho. Olha, antes de chegar aí, eu queria dizer, por exemplo, cá em Angola eu tive a oportunidade de treinar ou beber alguma experiência de algumas que são as referências do fisiculturismo natural, desde o old school ao new school. Tive a oportunidade de treinar com o Mucajás, já treinei com o Joffrey, não por longos períodos, até mesmo por conta da minha correria. Converso muito com o Pichu. O meu primeiro treinador cá em Angola foi o Perola. E é uma boa parte deles, né? Por exemplo, tem o coach Osvaldo, que também já fez muitos campeões. O próprio Nequinho também. O Aquiles. Então, eu já tive a oportunidade de conversar com muitos atletas e treinadores que já inclusive haviam sido campeões nacionais e africanos, alguns já tinham competido a nível do europeu e tal. Tem também o Júnior, o Maier, que chegamos a trabalhar juntos na mesma academia e tal. Então eu perguntava para eles como é que é ganhar e tal. Algumas vezes eu já fui assistir eles competirem e ganharem. Tem o Mário Santinho também, o Estraçalho e tal. Mas acho que é aquela coisa que quando acontece contigo, parece que tu pensas assim, por exemplo, vou dizer no meu caso, assim, o dia que eu ganhar, eu acho que não sei o que é que eu vou fazer isso. Passam não sei quantos dias e depois eu acho que eu vou fazer isso. Em 2022, quando eu fui para o Mundial, eu fiquei em 8º. E eu fiquei até certo ponto triste, porque eu achei que eu merecia mais. Estás a ver quando tu olhas e tu dizes, não, pô, tudo bem, eu podia não ganhar, mas não, pô, oitavo não. Mas tipo, eu olhei, pô, a 2023 eu fiquei em 3º. E quando eu toda a competição, independente do resultado, eu vou buscar o feedback. Quando eu fui buscar o feedback, um dos júris me disse, tu ficaste em 3º, tu és o 3º, o melhor do mundo, não estás feliz? Eu disse, não, estou feliz, mas eu quero mais. Ele olhou para mim, ok, tá bom, teu feedback é isso, precisas melhorar isso e tal. 2024 eu fiquei em 2º. E teve uma brincadeira lá, tipo uma rifa. E eu recebi um strap. E o strap dizia Never Give Up. Olhei e disse, ok, cool. E 2025, as pessoas dizem, tu já vinhas convicto. E eu dizia sim, porque eu aprendi que ao longo do processo, principalmente no fisiculturismo, que é diferente do futebol, do basquete, que tu tens de fazer o golo ou incestar na tabela do outro, na baliza do outro. Fisiculturismo és tu. Então, se tu tiveres melhor do que tu tiveste na tua última versão, isso já é uma vitória. E isso faz-te subir no palco com muito mais convicção, com muito mais segurança. Então, tipo, e aí tu consegues transmitir isso para os teus adversários. Eu tive competições que no backstage eu já estava a ser felicitado pelos meus adversários. E eu tenho uma relação muito boa com os meus adversários diretos. Tanto mais que quando eu me tornei profissional,
Eu competi, a minha estreia como profissional, eu competi com o campeão e o vice-campeão mundial. Eu fiquei em terceiro. E isso depois fomos para o Mundial. E foi quando eu fiquei oitavo. Isso foi mais uma das coisas que mexeu comigo. Eu disse, eu perdi para o campeão e para o vice-campeão. Tipo, eu estava feliz, tipo, foi o campeonato europeu. Depois eu cheguei no Mundial, fiquei oitavo. Eu disse, não, assim não. Aí foi. No ano a seguir, quem ajudou-me também com as poses foi o campeão mundial. Eu era adversário dele. Tipo, eu saí, eu fui para a Espanha, ele convidou-me a estar com ele em casa dele, com a família dele. E as pessoas às vezes olham para mim, mas tipo, tu estás a treinar com o teu adversário. Tipo, no fisiculturismo eu tenho o meu quadrado, ele tem o quadrado dele. O que ele está a fazer não é o meu problema. Obviamente é importante. Muitos atletas se calhar não param para pensar até aí, ou não é a vibe deles. No fisiculturismo, apesar de tu não teres um contacto direto com o teu adversário, é importante tu estudares o teu adversário. Porque fisiculturismo é sobre saber mostrar-se, né? Também. E tem um peso muito grande, a questão das poses. Então, se eu sei os pontos fracos do meu adversário, é onde eu tenho que crescer. Então, se eu sei que na pose de costas ele não está melhor do que eu, então eu tenho que estar muito melhor para a questão dos pontos fazer a vez. Equilibrar, né? E quando eu sei que ele tem uma pose de frente melhor do que a minha, e que se eu de repente fizer um ajuste, vou parecer parelho, então é aí onde eu tenho. Então é aí onde tu olhas para o teu adversário minimamente para saber qual das poses ele está a fazer. Alguns palcos ajudam porque tem a tela, então tu consegues. Mas outros é mesmo de tu olhares na linha e tal e tentares perceber. Mas de resto, és tu e tu mesmo, né? Então é mais por aí. Adão, como disse na introdução, recentemente foste escolhido como Athlete Representative da WNBF. WNBF, começa a falar em português, termina em inglês. O que é que significa de concreto essa função? Pronto, de forma resumida, ser o representante dos atletas é praticamente ser o porta-voz. Tu és o elo de comunicação para todo tipo de assunto. Se tiver ao teu nível, tu consegues resolver. Se não tiver, tu consegues levar a quem de direito. Então, quando os atletas tiverem alguma inquietação, alguma sugestão, alguma preocupação, eles conseguem entrar em contato contigo e tu também és a imagem da federação a nível daquilo que são os valores, os princípios. Então acaba por aumentar aquilo que é a responsabilidade, né? Por exemplo, enquanto não representante dos atletas, eu me predispunha em competir em outras federações, porque eu entendo que é importante para o atleta competir. Porque eu na competição testado, eu vou ser testado e eu sei que enquanto eu não fizer uso de nada, eu vou estar tranquilo. Mas às vezes eu quero perceber como é que eu estou ao lado dos outros atletas numa competição não testada. Na minha atual função já é uma coisa que não cai bem. Não por causa do que eu penso, mas por causa do que as pessoas entendem. Então as pessoas, mas tu és o representante dos atletas aqui e tu estás aí para o outro lado. Isso não é uma questão de lados, mas infelizmente chega um ponto em que tu tens que perceber que, ok, já não é a minha pessoa física, existe aqui já uma quase que pessoa jurídica em que as pessoas olham, né? Então as pessoas olham para ti como um espelho. As pessoas olham para ti com aquela pessoa que vai dar luzes, que vai guiar, que vai conseguir dizer para a federação, olha, aqui nós erramos, aqui nós precisamos mudar. Porquê? Porque tu não estás só ali como representante, tu estás ali como atleta também. Então isso faz a diferença quando tu ouves as reclamações de atletas, porque tu também te colocas no lugar e nos pés dos atletas. Né? Pá, também sou atleta e isso aqui para mim também não funciona. Então nós temos reuniões de tempo em tempo, nós fazemos uma avaliação, fazemos um balanço e tal. Atletas que vão se tiver a acontecer situações durante os testes antidoping, durante os exames, eles conseguem reportar diretamente para nós, depois nós encaminhamos para o comitê avalia e dá o devido tratamento. Então nós praticamente somos
sei lá, os secretários de Estado, os porta-vozes dos atletas, né? Então acabamos por fazer essa ponte. Federações como as federações naturais hoje, elas ainda não têm o aporte financeiro, não têm o patrocínio, o investimento que outras federações têm. Então são coisas que em condições normais não têm um retorno financeiro. Tu fazes se tu quiseres. Tal. Outras federações, outras associações que já têm patrocínios muito mais alto podem eventualmente remunerar as pessoas que fazem isso. Né? Obviamente, se eu tiver que me deslocar para uma questão pontual, ou que se quiserem que eu vá fazer presença em algum lugar, podem eles honrar com esse custo ou fazer uma comparticipação e tal. A maior parte dos atletas, ou vamos dizer, atletas estando na Europa, nos Estados Unidos, às vezes é muito mais fácil porque tu pegas um táxi aéreo, o valor é coisa. Eu, por acaso, já recebi muitos convites para poder fazer presença VIP em alguns eventos, mas tipo, quando eles olham para o preço da passagem, sair daqui torna tudo muito mais caro, muito mais caro. Às vezes eles até dizem, não, isso nós compramos a passagem a partir da Europa. Mas ainda assim tenho que chegar na Europa. Sim. Então fica muito complicado. Mas pronto, vamos ver se as coisas melhoram. É continuar a trabalhar até dar certo. Okay. Por outro lado, quem acompanha as redes sociais, certo viu, tens ajudado a promover a imagem do fisiculturismo angolano e não vou dizer trouxeste, mas ajudaste a trazer algumas marcas para Angola e a apoiarem alguns fisiculturistas que também agora são bastante conhecidos, o Máquina de Guerra, o Tubarão. Como é que surgiu essa oportunidade de juntar as marcas aqui aos fisiculturistas? Então, vamos falar especificamente no primeiro ano da Muscle Contest. Quem trouxe a Muscle Contest para cá, para Angola, foi o Ricardo Buto, o neto do Mandum. Todo mérito para ele, porque foi uma coisa que ele acreditou. Nas últimas vezes, antes dele fazer isso, ele comentou comigo e tal, e eu disse para ele, pai, faz, é algo que tu gostas, e tu tens as portas todas abertas. Antes dele vir para cá, ele investiu bastante do próprio bolso, ele foi inclusive assistir campeonatos nos Estados Unidos e no México para poder estar com esse pessoal, porque nós já não estamos naquela fase em que tu dizes, olha, Angola é um mar que tipo, a terra é fértil e tu atiras isso e as pessoas, ok, vamos. Então pronto, ele teve que investir bastante nisso, ele foi atrás, correu, conseguiu, criou a estrutura toda para poder trazer a Muscle Contest e meio que fazer, vamos dizer, a virada ou até certo ponto oferecer mais oportunidades a nível de competições cá em Angola, porque até então nós tínhamos a IFBB, né? Portanto, vamos dizer, tínhamos uma federação e tínhamos alguém que eu saiba, um rapaz, o Paulo Pisso, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, que ele organiza eventos por conta própria. Chama-se Batalha Muscular de Alto Rendimento. Porque realmente é alguém que trabalha e merece também. Ele já há alguns anos que ele faz isso, normalmente ele organiza no Elinga. Eu não sei se ele é que vai organizar agora o Ghetto Muscles, eu tenho estado a ver algumas publicidades, não sei se é ele que vai organizar, mas pronto, é bom que agora já começam a surgir pessoas a organizar eventos singulares, de pequeno porte, porque também dá oportunidade para outras pessoas de todas as classes sociais poderem participar. Mas voltando ao tema, o Ricardo trouxe a Muscle Contest e na estreia da Muscle Contest, né, como parceiros da Muscle Contest, vieram marcas como a Growth, a Max Titânio, a Integral Médica e na altura não era a Adaptogen, era a FTW. Cada uma dessas marcas mandou representantes. Pela Growth foi o Júlio Balestrinho. O Júlio Balestrinho já era meu treinador. Nós já tínhamos uma relação. Eu comecei como admirador do Júlio e hoje eu tenho o privilégio, o orgulho de dizer que eu faço parte da família dele,
literalmente, eu chamo a mãe dele de mãe, nós estamos ali juntos. Sempre que eu estou no Brasil, sempre que eu estou em São Paulo, eu estou com ele, falamos praticamente todos os dias e tal. Então, quando ele diz-me que ele vem, ele diz, olha, eu vou e tal, e ficamos a falar. Mas já existia o programa da Muscle Contest. Na altura, a convite do Ricardo, eu colaborei, né? Dei a minha colaboração naquilo que era a vinda da Muscle Contest para o primeiro campeonato e tudo mais. E pronto, depois, com a vinda do Júlio, veio o John. O John, que na altura, o John que é o que faz a gestão da carreira do Bitelo. Na altura o John era o diretor para essa área dentro da Grove. Então o Júlio diz-me, olha, vem o John, e o Júlio explicou quem era o John. O John, quando chegou, conversou comigo e disse, olha, o propósito da vinda da Grove cá para Angola é este. E o John já tinha um vídeo, se não estou a erro, ele também tinha mostrado ao Ricardo, já tinha um vídeo dos meninos, do Tubarão, do Máquina, do Nequinho, a comerem o catato. Só que era daqueles vídeos, estás a ver quando aparecem nas redes no Instagram e tal, os vídeos dos atletas em África, mas põem uma música por cima. Então ele não sabia se eles eram do Uganda, se eram da Nigéria e tal. Então, pois, eles são angolanos. Ou são angolanos, vocês conseguem encontrar eles e tal. E sim, mas só que na altura existia uma federação e os atletas daquela federação não podiam competir para outra federação, senão seriam banidos. E pronto, eles era a única federação que tinha, veio uma federação nova, eu não sei se essa federação vai ficar, vai ficar ou não. Existiam os receios. Então, pronto, fazendo a história ficar pequena, eu já tinha contato com eles, já treinava com eles quando desce e tal. Então, praticamente foi convencê-los a aparecerem naquele dia para poderem competir. E o Nequinho já não me atendeu o telefone. Nequinho chegou de praticamente comprar um número, porque ele não queria me desligar, ele não queria me bloquear, mas também não atendia. Então, e os miúdos queriam muito competir. Então eu tive que pegar outro número, ligar para os miúdos e tipo, coach, Adão, fala só com o coach. Então quando eu liguei do número estranho, ele depois atendeu e já não tinha mais como. Eu disse, pá, Nequinho e tal. Então o Nequinho veio, depois ele teve uma conversa com o Júlio, Balestrinho, o Tamer, o próprio Ricardo, neto do Mandume. Pronto, a partir dali o pessoal entendeu o que é que cada um queria. Perguntavam aos meninos, qual é o vosso sonho, Mr. Olímpia? Qual é o vosso sonho, Mr. Olímpia? Ok, onde vocês estão, vocês conseguem ser campeões do mundo, mas vocês não conseguem ser Mr. Olímpia. Então, na altura, o Ricardo e o Tamer afirmaram o compromisso de que não seria um evento singular, que a ideia era de que num futuro os próprios atletas angolanos conseguissem o Procard cá em Angola. E aí foi. E pronto, eles competiram, tiveram os resultados que tiveram. Eles não estavam com foco em competir naquela competição. Eles fizeram uma finalização praticamente de 24 horas. Pronto, eles já estavam -se a preparar para lá para frente, então tiveram que puxar em 24 horas. Fizeram cardio de não sei quantas horas, foi algo absurdo assim mesmo. Mas ainda assim, na condição em que eles tiveram, acabaram por sagrar-se campeões, e a partir daí surgiu a história deles, né? Aí depois o John explicou para mim o que é que a Grove queria, como é que estava, e convidou-me a fazer parte do projeto de forma direta. E pronto, foi assim, de forma resumida, foi isso que aconteceu. Muita gente tinha a ideia de que era para ser feito de outra forma e de que as coisas iriam correr de outra forma e que depois houve atropelo naquilo que era o programa, mas não, a verdade é essa. E nós temos que pensar o seguinte: as marcas, elas existem, têm a componente social, que é a doação de suplementos e tal, mas quando tu tens um canal, tu tens guiões, tu tens conteúdos para fazer, e essas pessoas têm números de vídeos para entregar. O John, quando veio para cá, depois que ele encontrasse os meninos, que era o perfil que eles já tinham traçado, esse projeto estava o John e estava o Edson, o Edinho, que também agora já não está na Grove, e eles já sabiam o que é que eles queriam, como é que eles queriam e tudo mais, né?
Tanto mais que a competição foi no sábado. Domingo era o último dia que eles tinham aqui e deviam ir embora na segunda-feira ou coisa. Não, era para ir embora no domingo de noite. O John era para ir embora na segunda. O John pediu para alterar a passagem para terça porque precisava completar a quantidade de vídeos para poder levar, editar, lançar. E depois que lançou, acabou por ser o sucesso que foi. Os vídeos dos meninos atingiram o top 1 no YouTube. Nunca tinha acontecido. Em pouco tempo a Grove teve que voltar para continuar com as histórias dos meninos, que neste momento eles estão numa fase de transição entre Angola e Brasil, né? Então o sonho deles ainda continua a ser chegar no Mr. Olímpia e pronto, aqui eles competiram em todas as federações, conseguiram ganhar. Chegou a uma altura que eles precisavam aumentar os seus desafios para poder chegar naquilo que são os seus objetivos. E entendeu-se que isto seria melhor estando no Brasil. Até porque a marca patrocinadora continua a ser a Grove. A Grove é uma marca que até então atua somente no mercado brasileiro. A Grove não faz envio de suplementos para fora do Brasil. Então a Grove te entrega no Brasil e depois dali é contigo. Então nada melhor para eles do que estar ali. Né? Então nesse momento nessa fase é isso que está a acontecer. Os meninos estão lá nessa fase, entender como é que funciona o mercado, aprender mais sobre redes sociais, entender que o fisiculturismo não é só em cima do palco. Então é um processo que eu acredito que direto ou indiretamente já está a produzir frutos. Já muitos outros atletas aqui em Angola já começaram a perceber. Muitas pessoas agora começaram a abrir os canais de YouTube, começaram a produzir conteúdo para as redes sociais e isso se calhar vai tornar o processo deles muito mais fácil do que dos meninos. Né? Diz-me uma coisa, além da Grove, tem mais uma marca que também entrou para o mercado agora, não me lembro qual é agora o nome. Adaptogen. Essa aqui, obrigado. Achas que as grandes marcas internacionais começam finalmente a olhar para a África como, vou dizer Angola, como um mercado importante? Assim, se nós olharmos somente para o fisiculturismo, minha opinião, não. Porque o número de atletas de fisiculturismo que nós temos ainda é insignificante quando nós comparamos com o Brasil, quando nós comparamos com os Estados Unidos e até mesmo com países da Ásia. Se nós olharmos para a quantidade de atletas que tem em Taiwan, não se compara com a quantidade de atletas que tem cá em Angola. E estou a falar, nem estou a falar da Federação de Atletas Naturais, mas é assim. Então, hoje, quando nós olhamos para o nosso fisiculturismo aqui, se nós olharmos para as categorias femininas, não temos quase meninas a participarem. Então, eu acho que o nosso mercado é um mercado muito, muito bom. Existem aí muitas oportunidades, até porque nós temos muita gente a praticar atividade física. E a suplementação é para quem pratica e para quem não pratica. Então, pensando por aí, sim. Porém, existem algumas coisas que jogam contra, ou seja, marcam um golo na baliza do Matateu, né? As nossas políticas, as nossas taxas, a quantidade de voos diretos que vêm para cá, os custos de importação. Então, tudo isso acaba por jogar contra e faz com que não seja muito viável a vinda de marcas para cá, por exemplo. Na altura que estávamos a gravar, todas as vezes que se teve trazer a suplementação para os meninos, às vezes quando tu vais colocar na ponta do papel o custo do transporte mais os impostos da AGT mais a Armed, às vezes são mais caros do que o produto que tu estás a trazer. Então fica muito complicado. Então, às vezes o suplemento lá fora tem um custo, mas depois que chega aqui, tu falas, já está muito caro, mas depois quando tu paras para fazer os cálculos de que os vendedores têm, né, para até chegar ao cliente final, realmente são altos, mas por isso depois tem também aquela parte que nós
eliminamos alguns números da matemática quando vamos colocar o nosso markup, né? Então acho que parece que começa no 50 e daí passa, né? Nunca para baixo. Às vezes tem alguns preços criminosos. Aquilo é assim, quanto é que eu comprei 100? Põe 500. Chuta. Então, mas isso aí quando já encontras os preços fixos, né? Fixados. Chato é quando o preço não está fixado e cada vez que precisas tens que levar no caixa. Tem como ver o preço. Equivalente de preço no off. Olha, uma parte que me mata. Assim, às vezes tu vês a página, vês o produto, mas quando não tem o preço, para mim é um no-no. É um no-no. Red flag. Sabes porquê? Porque tu estás a dar a oportunidade da pessoa escolher o preço mediante a pessoa. E eu tenho, acho que tenho 3 páginas e eu já usei as 3 páginas, já me deram preços diferentes. Até vou revelar o segredo aqui agora. Mas só não vou falar quem foi. Já me deram um preço diferente, não vou falar quem foi. Mas é uma coisa que, imagina, nós agora estamos a falar muito da diversificação da economia, né? E falamos da questão do turismo. E tens páginas de turismo e que tu vais e os pacotes que já estão montados não têm preço fixo. Se tu colocares, olha, este pacote são 50 mil kwanzas embaixo, tu podes colocar uma nota, valores sujeitos à revisão, por causa disso. Eu já sei que começa com pelo menos 50 mil. Mas tipo, está ali, tu coloca para cima e não para baixo. Mas mas já colocaste o roteiro todo e não. Onde é que está o valor? Quer dizer, o cliente tem que ligar para ti de novo e nem atendes sempre, tem que mandar mensagem, não respondes sempre. Então fica complicado, muito complicado. Então situações como essas não começam só em mostrar uma coisa bonita. Tipo, é todo esse processo, né? Então, falaste aqui dos rapazes que estão no Brasil a aprender um pouquinho sobre o negócio. Era, na tua opinião, para além do físico, né, quanto é que pesa agora a imagem, a presença nas redes sociais e a comunicação para o sucesso nesse mercado? Olha, tu precisas ser extraordinário para tu só viveres do teu físico. Tu precisas ser extraordinário. Porque, imagina, eu não sei se vocês acompanham o Ramon. O Ramon era uma pessoa que não falava, que não gostava muito de aparecer nas câmaras e tal. Mas ainda com o físico que ele tem, o Ramon hoje ele está muito mais à vontade de frente às câmaras, é outra pessoa. Então tu pegas, este é o Ramon. Atletas árabes têm grandes problemas porque muitos deles não falam inglês. Muitos deles durante o período do Ramadão não aparecem, entende-se e tudo mais. Então tu percebes que eles são bons atletas, mas o facto de não se conseguirem comunicar acaba por pesar de forma negativa. Porque as pessoas seguem, as pessoas idolatram e querem estar contigo, querem conversar, querem um feedback. Se tu não fazes isso, a tua imagem começa a cair, consequentemente a imagem da bandeira que tu defendes, né? Então, hoje, tu precisas ser bom no palco e tu precisas ser bom nas redes sociais, até mesmo para ti. Porque imagina que as tuas redes sociais, elas são o veículo que te vão levar até os teus proeminentes parceiros, né? E se tu não tiveres uma linguagem cuidada, se o teu conteúdo for um conteúdo inadequado, a probabilidade de tu conseguires essas parcerias e até ganhares mesmo respeito cai muito. Então é complicado. Será a imagem da marca, né? Fica difícil. A marca não vai querer associar. Não vai. E assim, tem pessoas que às vezes dizem, não, mas eu vou fazer um conteúdo, mas não tem nada a ver esse conteúdo. E a partir do momento que tu associas-te a uma marca, todas as outras que vierem atrás, direto ou indiretamente, vão estar associadas. Por exemplo, existem marcas que não querem nenhum tipo de associação com casas de aposta. A partir do momento que tu já tens associação com uma casa de aposta, ele te vai dizer, ok, quando tu terminas aquele contrato, nós conversamos. Porque tu até vais dizer, não, o meu contrato contigo não tem nada a ver com casa de aposta.
Mas só que quem segue a tua página depois vai ver o post da casa de aposta. E a imagem, tipo, és tu que eles estão a olhar. Então ele vê, pá, a minha marca depois vem logo a seguir. Então às vezes vão dizer não dá. Então, por exemplo, tem pessoas que fazem conteúdo, brincadeiras e o pessoal no Brasil chama resenha, né? Mas só que existem pessoas que o conteúdo, que elas já são influenciadoras de resenha, que é normal. Então, tipo, se tu fores trabalhar com, falar Tiriri, com o filho dele, eles já são assim, não é? Eles não estão-se a fazer. Então, é normal. As pessoas já sabem que ele, por exemplo, vamos falar o TC. Todo mundo sabe que o TC é o TC. Mas eu não vou chegar do nada e começar a fazer conteúdo do TC porque não casa com aquilo que é o meu conteúdo, que é aquilo que eu vendo. Não casa com aquilo que as empresas estão acostumadas a ver em mim. Não que eu não possa fazer uma piada uma vez ou outra, mas eu não posso forçar o guião. Então, tipo, quando as pessoas sabem o TC, ok, o TC faz isso, não que só faça isso, mas as pessoas conhecem-lhe por isso. O Adão é atleta, ok, o António é motorista da Fórmula 1 e o Pedro é jogador de basquetebol. Então, eles têm um norte e daí vai. Mas a nossa postura, não só nas redes sociais como fora, também acaba por contar muito, né? Porque hoje em dia tu cresces, por exemplo, temos aí o exemplo mais recente, o Vozinha, depois daquela campanha que a KZTV fez, disparou. Já está em 20 milhões já, não? Já? Eu acredito que sim. Depois do jogo de hoje, então, eu É acredito só- que hoje vão ganhar. Força, Cabo Verde. Isso vai sair segunda-feira? A outra segunda-feira. Não tem problema. O Cabo Verde vai eliminar a Argentina. É só por causa do nosso... Foi que ver o vozinho. Diga-me algo. Para nós que estamos de fora, né, dá-nos a impressão que o fisiculturismo angolano vive a sua melhor fase, vou dizer, dos últimos anos. Vá. Principalmente agora com a chegada da Damasco Contest, que tem tido eventos regulares. Concordas com essa visão ou podes nos elucidar um bocadinho mais sobre isso? Pronto. Se eu disser sim, os atletas old school vão ficar chateados. Se eu disser que sim, os atletas old school vão Não, ficar chateados. vamos por assim. separar Não, assim, não estamos a falar em termos de qualidade Isso. ou coisa parecida, mas eventos, sim, Importância dos eventos. Não, eventos, visibilidade, Yeah. coisa do com gênero. certeza, com certeza. Porque vamos dizer que antigamente, vou dizer do que eu via, quando eu ouvisse falar de fisiculturismo era uma coisa ou outra, e muitas das vezes quando um dos atletas aqui conseguisse atingir o nível internacional. Passava uma coisa no jornal, uma outra coisa no telejornal e tal. Mas hoje também acabamos por ter, se calhar, a emancipação das redes sociais, né? Sim. Então hoje cresceu o fisiculturismo em número de atletas, muito provavelmente, em número de eventos, saímos de 1 ou 2 para muito mais. Se calhar esse ano vão ser 6. Saímos de Luanda, já fomos para as províncias, para as outras províncias, né, para as outras cidades. Então, se nós falarmos que não, também não vamos estar a ser justos. Então isso é muito bom. Novos rostos estão a ser apresentados, talentos estão a ser descobertos. Muitos jovens estão a entender e a ver que a partir do desporto conseguem mudar vidas, porque conseguem, ok, eu mostrei-me no desporto, as pessoas viram que eu consigo, então eu consegui um emprego aqui, eu consegui fazer uma parceria ali. Então eu diria que sim, acho que se nós olharmos para o cômputo geral, está numa boa fase, porque querendo ou não já somos vistos fora, né? Por exemplo, hoje nós já temos atletas campeões cá em Angola, que logo no final de semana a seguir vão para Moçambique e conseguem ser campeões. O ano passado isso aconteceu, este ano isso aconteceu. A nossa maior representante feminina já chegou no auge de qualquer atleta de fisiculturismo, foi para o Mr. Olympia. E isso Assina. com muito mais peso, porque
saiu daqui para lá. Saiu daqui para lá. O caminho normal, ou o caminho mais comum dos atletas africanos é dar o máximo em África, mudar-se para a Europa ou para os Estados Unidos, né, ou para a América, e depois dali ir para a Olímpia. Assim a fez. Então, quando nós vemos que temos um outro angolano que também já foi para o Mister Olímpia, mas só que muitas das vezes as pessoas acabam por não saber que ele é angolano, que ele vive no Dubai. Uau. Não me fugiu agora. Mas ele é mente física. Ele é mente física. Eu por acaso tenho um vídeo gravado com ele. Ele vive no Dubai. Né? Então, ele já foi para o Mister Olímpia agora o ano passado. Ele também é um super atleta. E pronto, acredito que agora vamos tendo cada vez mais oportunidades e tal. Então, sim, acho que estamos numa fase muito boa. Mas também, se os old school também discordarem, eu queria deixar aqui o microfone aberto para o mestre Pichu, que não, olha, por acaso acho que é o único nome do fisiculturismo angolano. Estou a falar dos mais antigos que eu conheço até hoje. Mestre Pichu é famoso, antigo. Se vai passar por aqui. Tem que passar por aqui também. Então. Eu acho que daria um bom podcast ter o Mestre Pichu, Coach Osvaldo, Perola, Panela. Acho que aí desse pessoal, para os que estavam antes deles, aí daria. Eu acho que também eles estavam numa fase em que o fisiculturismo era algo meio underground. Estavam a partir pedra, como se diz. Agora está-se a recolher os frutos. Muitos deles, quando treinavam mesmo assim, tipo, fechados ainda. Tipo, não era aquela coisa que as pessoas... Tu tinhas academias específicas para o pessoal do fisiculturismo. Tu não ias para uma academia e olhavas, aquele é fisiculturista, tal como hoje, né? Então, antigamente o pessoal todo ficava num lugar e tal, era mais até nos bairros e tal. Mas hoje já mudou. Então, hoje tu vais para qualquer academia e tu vais encontrar um atleta de fisiculturismo. Então, eles são parte disso, né? Acho que todos nós devemos muito a eles por terem acreditado e ter feito isso. Temos também hoje, acho que na categoria dele, na categoria Open, o Aquiles ainda é a nossa referência. O Aquiles, que eu falo para ele que ele afastou-se um pouco do chão de fábrica e agora foi para o administrativo, né? Porque ele agora está a puxar aí a IFBB. Também tem sido bom porque aumentaram o número de shows, conseguiram trazer também shows que já remuneram. Então acho que agora em novembro, o ano passado teve uma edição, agora esse ano vai ter outra e, se não estou em erro, aumentaram também o valor dos prémios. Então, no final das contas acaba por ser bom. Os atletas têm mais... Sim, quem sai a ganhar são os atletas. Os atletas têm mais oportunidades. Lá está, desde que também, como disse há pouco tempo, não haja essa proibição entre federações. Sim. Isso aí é o mais importante. Porque assim, enquanto atleta amador, tu precisas competir, tu precisas estar exposto ali, estar capacidade. Mas pronto, a questão da proibição é uma coisa que, pronto, quando tu és profissional, acaba por ser mais fácil de aceitar, né? Quando tu és amador, tipo, eu estou a competir, eu estou na luta. Onde tem que ganhar experiência também. experiência, porque agora as pessoas podem dizer que tem mais campeonatos, mas antigamente tu tinhas um campeonato e às vezes tu podias te preparar para aquele campeonato e na altura tu não conseguias por causa do trabalho, porque ficaste doente ou por causa... E aí tu perdias o ano de preparação para poder voltar a competir. Mas agora tu tens muitas opções, né? Agora, por exemplo, eu já cheguei ao ponto de me preparar e na semana que eu tinha que desembarcar, não desembarquei, tive que continuar a trabalhar, passou a competição, mas logo a seguir vinha outra. Por exemplo, se nós olharmos hoje o Brasil, o Brasil tem competição todo final de semana. Todo final de semana. Vai ter um estado, pelo menos uma a duas. Se formos olhar só para uma federação, tu vais ter todo o final de semana. Se fores olhar para todas,
Não. São muitas competições. Tem dias no Brasil que tu tens tipo 3, 4 campeonatos espalhados pelo país, então são realidades mesmo completamente diferentes. Mas essa questão de ter os atletas com a possibilidade de competirem em vários lugares, e isso é muito bom porque o atleta vai melhorando e quando ele chegar no seu auge e conseguir o Pro, ele segue a carreira para onde ele acha que tem que seguir. Eu quero ser o substituto do Yuri Valentim, vai para o lado do Yuri. Não, eu quero ser a nova Sina, vai para o lado da Sina. Quero seguir aí pelos atletas naturais, então segue. Então é aquilo que cada um tem que saber o que quer, como e o que vai fazer para chegar lá, né? Eu só aqui, para fechar do meu lado, falaste de termos atletas a irem para Moçambique competir, mas eu olhar para o lado contrário. Tivemos também atletas moçambicanos aqui a competirem. Na tua opinião, o que é que falta, o que é que podemos fazer para atrair mais atletas estrangeiros para os nossos eventos? Vamos voltar num problema agora. Vir para Angola é caro. Mas tem coisas que às vezes tem passagens que às vezes ficam mais baratas. Por exemplo, ninguém me contou, eu já cheguei a fazer a simulação. Se eu fizer São Paulo, Lisboa, passando por Luanda, fica mais barato do que ser Luanda-Lisboa. Sim. Então, por exemplo, nós temos atletas de outros países que às vezes querem vir para cá. Temos atletas de outros países que às vezes querem vir para cá, mas às vezes os preços não ajudam, não justificam. Do nosso lado, eu acho que se calhar isso geral. Nós precisamos comunicar mais e comunicar melhor. Comunicar com uma certa antecedência e também, isso já está a ser feito, mas pode melhorar, comunicar mais, de repente começar a fazer uma comunicação bilíngue, né? Porque se nós olharmos aqui para os países de língua oficial portuguesa, é mais fácil que os cabo-verdianos irem competir em Portugal do que virem competir aqui em Angola. Depois o pessoal de Santo Tomé, eu não conheço muitos atletas de Santo Tomé. Também tentei entrar em contacto com o pessoal que organiza os campeonatos lá e também não foi fácil. Consegui falar com o pessoal de Moçambique, consegui falar com o pessoal de Cabo Verde. Da Guiné também não tenho muito, mas acredito que eles também optam por ir para Portugal. Então nós aqui estaríamos a olhar para o pessoal que fala francês ou o pessoal que fala inglês. Hoje na África do Sul tu já tens campeonatos que dão um Procard, então se calhar as pessoas acabam por olhar para lá. Eu tenho a certeza que quando Angola tiver campeonatos que deem um Procard, não vão chegar só atletas não vão chegar só atletas africanos. Vão chegar atletas de todo o mundo, e é isso quando os promotores dizem que o fisiculturismo é um dos veículos para até certo ponto promover o turismo no país, né? Porque quando tu tens um evento destes, tu tens que pensar que o atleta não chega, compete e vai embora no mesmo dia. Por norma, o atleta vai deixar por aí 4, 5 dias a adaptação do clima. O atleta quando chega vai fazer compras. O atleta vai precisar fazer cardio, vai passear. Ele precisa desanuviar. Então, querendo ou não, tu acabas por impulsionar o turismo. Então, às vezes, quando as pessoas dizem o fisiculturismo não dá nada no país, não é bem assim. Depende do que é que de como tu vês a coisa. Né? E quando estamos a falar de fisiculturismo, o mesmo pode ser feito nas outras modalidades. Que é muito difícil tu chegares. Às vezes acontece no futebol por uma questão de otimizar custos e tal. Se calhar chega de manhã, joga à noite e já vai embora. Mas no fisiculturismo tu não tens como fazer isso. Tem pessoas que precisam de mais de 24 horas para conseguir retirar a retenção de uma viagem longa. Então imagina, se tu tiveres um campeonato grande, que venham, sei lá, 100, 200, 300 pessoas de fora, pensa que essas pessoas muitas das vezes não vêm sozinhas.
Então quando essas pessoas chegarem, tu tens de uma forma micro, tu tens o turismo a ser movimentado aqui, né? É o pessoal que os vai tirar do aeroporto, que vai levar, é o pessoal dos hotéis, é o pessoal dos Airbnbs. Então, se nós formos promovendo situações como essas, acabam por ajudar todo mundo. Por exemplo, tivemos a Fitfeira final de semana passado. Se tivessem pessoas estrangeiras a vir, seria a mesma coisa. Então, mais eventos como estes acabam por promover e todo mundo sai a ganhar. Adão, só aqui para fecharmos, tu já foste campeão do mundo, não sei se há mais alguma coisa depois disso, mas qual é o teu próximo grande sonho? Meu próximo grande sonho, vencer a minha versão anterior. Este ano, todos os anos eu me preparo para competir. E eu vou para as competições se eu tiver disponibilidade, quer financeira, quer em termos de disponibilidade laboral. Né? Porque quem põe a comida na minha mesa sou eu, mas através do meu emprego. Né? Então, é dele, desse suor aí que se ganha o pão. Então eu tenho que priorizar o meu emprego e, se possível, eu vou competir. Então, para este ano, o meu desejo é poder melhorar a minha versão anterior, reconquistar ou renovar o título e vamos lá ver como é que será. Muitas das vezes me perguntam se agora já vais parar. Eu digo, olhem para o fisiculturismo da mesma forma que vocês olham para o futebol. Eu uso muito futebol porque eu sou mesmo apaixonado por futebol. Depois que eu descobri que já era tarde para ficar jogador, eu disse, agora acho que ainda dá para ser treinador. Mas depois vi, então, vamos com calma. Mas o futebol, a temporada termina e logo a seguir começa outra. Termina uma, começa outra. Termina uma, começa outra. Sabemos que não vamos ser eternos campeões, porque até certo ponto a fome de quem quer conquistar pela primeira vez é maior do que aquilo que já lá está, e às vezes é aí onde nós acabamos por pecar, mas pretendo continuar a competir enquanto me sentir bem psicológica e fisicamente. Não no intuito de que tenho que ganhar, mas se eu conseguir me superar, já é um bom começo. Ok, está fixe. Adão, muito obrigado aí pela tua presença. Foi bom trocar uma ideia contigo sobre o fisiculturismo angolano, principalmente. Né? Trouxe algumas coisas para vocês verem, mas fica bonzinho. Não, isso aqui antes de fechar, né? Tem catato aí. Se não queres, epa, não podíamos fechar sem isso. Olha, isso está pesado mesmo, está mesmo pesado. Esta aí, só para... Aqui ao pessoal, não, tem que ser uma de ouro. Eu tirei a de ouro. Tem catato aí. Uau, não são todos os dias que temos medalhas de ouro aqui, né? Acho que foi que a pessoa da natação trouxe. Essa é 2024. Só que está lá em casa para ter uma noção. Quem nunca viu, isso aqui é campeonato do mundo, então não são todos os dias. Senhora. A gente tem que ficar sem lavar as mãos por um É que a pasta está realmente pesada. Pesada. Medalha. São muitas medalhas. Eu uma vez... Tem quantas aqui? Sabes? Aí dentro não sei, mas total de competições. Deixa eu só ver para não errar. Eu acho que até agora eu devo ter... Melhor ficar para o fim. Sim, senhor. Isso aqui... 26. Acho que tenho 26 competições. Dubai Muscle Classic. Essa também é do Dubai. Então, olha, tem umas tantas aqui, nós vamos ficar aqui ainda a ver. Eu não vou conseguir tirar todas. São muitas mesmo. São muitas e... Uau, a pasta está pesada. Pesadinha. Não está a sentir isso, porque pronto. Isso aí tem que agradecer até o pessoal da TAG, passa a publicidade. Eu estava com excesso de bagagem. Passa só. Essa passa. TAG também. Ouro. Tem que passar.
Não, mas como eu disse no princípio e volto a dizer, é um orgulho, é uma honra poder estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho excelente que vocês têm estado a fazer. Obrigado. Eu assisti agora a uma entrevista que vocês fizeram a uns rapazes do Jiu-Jitsu e eles estavam tipo... Nós quando assistíamos o vosso programa nós pensávamos que era só os coisas, nós só víamos os coisas. E ele estava incrédulo. Agora eu estou aqui. Então é bom essa diversidade das modalidades que vocês fazem, porque até mesmo de uma forma lúdica, às vezes de uma forma tipo em tom de brincadeira e despojada, vocês trazem muita informação. E isso é muito bom porque nós temos poucos canais, nós temos muito poucos veículos de comunicação. Aquele rapaz que eu falei para vocês, o Paulo, ele provavelmente foi dos primeiros comunicadores do fisiculturismo que eu conheci cá em Angola, mas por algum motivo, talvez falta de apoio também, que não é fácil. E às vezes as pessoas também não divulgam as informações que é necessário que as pessoas divulgam para vocês poderem escalar, né? Nós não temos quase ninguém por exemplo, se eu perguntar para vocês quem são as pessoas que estão por dentro, não tirando as televisões, se eu perguntar para vocês qual é o podcast ou qual é a página que fala sobre o vôlei, o handball, provavelmente tem um ou não tem. E nos outros países tem essas pessoas, são essas pessoas que trazem os atletas, trazem os treinadores, e o trabalho que vocês estão aqui a fazer, vocês trazem o pessoal de todos os nichos e o pessoal vai assistindo, e a partir daqui eu acredito que muitas federações ou agências ou o que for também conseguem pegar essa informação e até ajudar mesmo. Então vocês estão de parabéns aí pelo trabalho. E o mais engraçado é que tipo, eu não sei se vocês acabaram por vestir uma camisola que é de... Vocês levantam todas as bandeiras, tipo, não teve aqui assim, tipo, não, eu só gosto disso, eu só vou trazer esse pessoal. Então é muito bom fazer isso aí. Parabéns. É bom. Obrigado. Estamos abertos. Pessoal. Estão abertos para trazer o pessoal, mas também estão à mesa, vocês podem ver. É espaçosa. Tem espaço para muita gente e tal. Coisas da terra, também aceitamos. Hambúrgueres, pizzas. Como dizem, façam sentir o vosso nome. Olha, está aqui. Se o Adão falou, para o próximo episódio, prepara-te, Avelino, vais ter que citar aqui muitos nomes. Não, se quiserem uma lista, eu posso, eu não tenho problema. O Reptile. O Reptile podia... A Sanji está mesmo só aí, o melhor frango do Maculusa, até agora nada. Olha, tem também um restaurante muito bom no Maculusa, Tia Carmita. Tia Carmita conhece. Tia Carmita é bom. Tia Carmita, essa semana eu fui para o teu restaurante 3 vezes. Pelo menos uma aqui. Então, olha, se nós vamos... Estás a ver o desafio que a ZTV fez? Sim. Vamos fazer um desafio durante 365. Vocês fazem quantos episódios por semana? Não, por semana. Depende. Um episódio por semana. Vamos tirar aquelas semanas conturbadas. São 50 episódios durante um ano. Acho que um município tem mais de 50 restaurantes. Vamos só conseguir 50 restaurantes para estar aqui. Um por episódio. Vamos ajudar a divulgar. O desafio está lançado. Nós, como disse o João e repito, nós somos vendidos. E atenção que tem voos diários a virem de todos os cantos da Angola. Vocês do Lubango, Ambo, Namibe, também podem fazer chegar as vossas coisas. Tudo, né? Pessoal do Icolibeira também. Olha, tivemos em Benguela, né? Temos marcado. Nós tivemos em Benguela e por falar em comida, deixa eu dizer que em Benguela come-se muito bem. Eu não conheço Benguela. Não conheço, tem que ir lá. Tens que ir para lá. Come-se muito bem. Sim, senhora. Acho que temos que ver aí uma data que case bem para nós podermos levar um pouco daquilo que se faz aqui em Luanda para lá e bebermos também daquilo que eles fazem lá. Por exemplo, tem um rapaz que tem um podcast muito engraçado. O Júnior Rodrigues, Por acaso eu queria falar com ele. Ele tem um podcast muito engraçado, ele leva temas muito bons, mas ele precisa dar uma moderada, porque é assistido por crianças também.
E isso se calhar depois vai acabar por lhe prejudicar. Mas fora isso, tem uma Por acaso cena. não conhecia, vou dar uma olhada. Tem um outro rapaz que está a fazer um trabalho muito bom a nível do Kuduro. Acho que é o Babulo, qualquer coisa. Por acaso também falei com ele, porque eu queria ir assistir. Ele está tipo a fazer batalhas. Ok. São aqui, são do golfe, acho. sim. São aqui do golfe. Ok. São Do golfe? Sim, Ok. eu sigo no Instagram. Já vi, Por sim, acaso já tenho o vi. contacto dele, fiquei só de combinar para poder É assistir. top, por acaso. Então, assim, são pessoas que com os seus recursos e tal estão a fazer. E acho que às vezes só não escalam porque faltou aquele filtro, né? Tipo, alguém que chega e diz, olha, até aqui está ótimo, só controla a linguagem, porque principalmente quando envolve crianças e tal. Mas vamos chegar lá. Vamos ter também os nossos iShow Speeds e Vai, vamos chegar. é isso aí. Tá Nós fixe. aprendemos todos os dias e isso podemos partilhar isso também. é. Mas é isso. Adão, obrigado mais uma vez. E ao pessoal que nos assiste lá em casa, muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, X, Facebook, Spotify. E estamos também no nosso website, prodesporto.com. E é isso. Estamos juntos. Até a próxima.